Olha o Senhor, nessa tarde quero falar aqui sobre Provérbios capítulo 24, versículo 1 e o versículo de número 2. Vai falar assim a palavra de Deus: Não tenha inveja do homem maligno, nem deseje estar com ele, porque o seu coração medita na rapina, e os seus lábios fala maliciosamente. Aqui a Bíblia vai falar um assunto que é importante para que nós entenda, porque tem pessoas que ele vê alguém, digamos, vamos pegar aqui uma pessoa que serve a Deus e outro que não serve a Deus, como a Bíblia diz em Malaquias 3, versículo 18. É a Bíblia que está falando. Então, aí a pessoa que serve a Deus, ele vê, como isso já aconteceu, tem base bíblica para isso. Aí a pessoa olha para aquele homem, que a Bíblia está falando aqui, homem maligno, né? Não tem inveja do homem maligno, nem deseja estar com ele. Então, assim, o cristão que vê o ímpio, que possui algumas coisas, e que o cristão não conseguiu, então o cristão não pode ter inveja do ímpio, a Bíblia está falando, e nem pode desejar estar com ele ou no lugar dele. Por quê? Porque a Bíblia está falando que o ímpio, ele é maligno, certo? E porque o coração, porque o seu coração medita na rapina, e os seus lábios fala maliciosamente. Ou seja, as pessoas que nessa condicional aqui, a Bíblia fala que ele é simplesmente uma pessoa que os seus pensamentos é mal sempre. Eu sei que todo mundo pensa mal, mas a questão você não pode viver como um cristão praticando o mal. É aquilo que a Bíblia diz, que nós não estamos livres de ser tentados e nem de pecar, porém não é para pecar. Entende que a Bíblia diz isso? Então assim, nós não podemos ter inveja dos homens ímpios, dos homens malignos, porque eles possuem algo, porque diz a Bíblia que Deus manda chuva por justos e por injustos. Porque se aquele que é injusto, ele possui alguma coisa de matéria, porém ele não possui as coisas espirituais. Porque se ele é maligno, se ele só pensa malícia, então isso significa que essas pessoas, ele não tem bênção espiritual, ele tem bênção matéria, mas espiritual não. Por quê? Porque a vida dele é uma vida de malícia. E a Bíblia diz para não ter inveja dos ímpios, nem desejar estar com ele, nem no lugar dele, porque o seu coração medita na rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Ou seja, os lábios dos ímpios, a Bíblia diz que é mal, certo? Então, por isso nós não devemos ter inveja dos ímpios. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia nos instrui a não ter nós inveja dos homens ímpios, e nós não podemos estar ou desejar estar no lugar deles, ou fazer parte com eles daquilo que ele faz, daquilo que ele pratica. Eu não posso ter amizade com ele? Pode. Você não pode praticar o que ele pratica. Você não pode conversar com ele? Pode. Você não pode falar o que ele fala, mas você pode ter amizade com ele sim. Se você é verdadeiro crente, primeiro que você não vai falar o que ele fala. E segundo, você não vai aceitar o que ele aceita. Então não tem problema você ter amizade com o ímpio. Agora, você não pode fazer o que ele faz. Você não pode agir da forma que ele age. Você não pode estar praticando aquilo que ele vive praticando. Rapina, o coração dele é destinado a isso. E o lábio dele fala maliciosamente. Percebe que as pessoas não crentes, eles só falam besteira? A maioria deles, né? Escapa alguns, mas o mais só sai da boca dele palavrão. Só sai palavras torpes, só sai palavras pesadas, palavras nojentas. Por quê? Porque ele vive numa condições de maligno. A Bíblia está falando, não sou eu.
não tem inveja do homem maligno, nem deseja estar com ele, ou ser igual a ele, ou viver igual a ele. Não é para nós. A Bíblia está falando que ele que serve a Deus não pode fazer parte dos ímpios. Agora, se você diz que é inuente, então você é ímpio também. Agora, a Bíblia fala para que nós não entramos por esse caminho, porque o coração dele medita a rapina e os seus lábios é aquela que a Bíblia sempre está falando aqui, maliciosamente, ou seja, só saem palavras torpes do lábio das pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, só sai palavrão, palavra grossa, palavras feias, palavra mundana. Então, a Bíblia está falando para nós não associar com as obras deles. Você pode ter amizade com ele, pode comprar dele, pode vender para ele, pode negociar com ele, você não pode viver igual ele vive. É isso que a Bíblia está falando aqui. Para nós não ter aquela comunhão com o ímpio, que em viver como ele vive, falar como ele fala, agir como ele age e pensar como ele pensa. É isso que a Bíblia está aconselhando para não nós fazer assim. Nós temos que fazer como? Nós temos que fazer diferente. O pensamento nosso tem que estar baseado nos ensinos da Bíblia. Ainda que temos dificuldade, mas nós temos que nos esforçar e pedir para Deus a graça, a misericórdia, o socorro, e que Deus tenha compaixão de nós, para nós não ter inveja dos homens malignos, e nosso coração não pode ser o coração dele cheio de rapina, medida rapina, ou cheio ou medida rapina, é como aquele que é falado, que no coração das pessoas tem cobra, no coração da pessoa tem escorpião, tem um monte de bicho lá, sapo, enfim, tem um monte de coisa no coração do homem que não tem Cristo como seu dono. Então, por isso a Bíblia aconselha para nós não viver assim, certo? É o que a Bíblia está falando aqui, para nós ter, então, as condições de ser diferente, entendeu? Que nós temos que ter sabedoria para que nós sejamos edificados na palavra de Deus e no Senhor. Então, fique a palavra e medita nela e entende, não é palavra minha, é a palavra da Bíblia nos aconselhando a nós não ser como os homens que não temem a Deus, e que eles vivem uma vida diferente daqueles que amam a Jesus e entregou para Jesus. Então entende isso, que não é simplesmente um pensamento meu, mas eu estou mostrando na Bíblia, é a Bíblia quem fala, a Bíblia é o manual do cristão, a Bíblia é a nossa regra de fé, porque ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Fica aí meu abraço e até o próximo vídeo.